Estamos ao vivo! Muito bem, a live de hoje, a gente quer trabalhar com vocês um conceito bem amplo, tá? Nós somos árvores. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com essa ideia, com essa filosofia de que nós somos árvores? Aqui no Instituto a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento integral do ser humano. A gente trabalha e vem trabalhando a ideia de equilibrar corpo, mente e espírito para viver uma vida plena. Tá? E uma vida plena, ela envolve atingir o máximo do potencial humano em todas as áreas da vida e de todas as formas. Mas, afinal, depois de muito tempo, depois de muito estudo, depois de ter começado nessa jornada, eu com 15 anos de idade, a Fabiane lá atrás também, há muitos anos, a gente chegou a um conceito, um entendimento que a gente quer compartilhar aqui com você. E a ideia é a seguinte: nós somos árvores. E uma árvore, ela é composta do quê? Ela tem, via de regra, raízes, tronco, né? Ela vai espraiando para os galhos, folhas e talvez frutos. Então nada melhora, nós percebemos com o tempo, com a evolução, de que a metáfora da árvore ajuda a explicar muito bem a essência do ser humano dentro do desenvolvimento pessoal. Então vamos lá. A gente começa pelas raízes. O que são as raízes? As raízes de uma árvore, elas servem para dar sustento, né, firmeza, então ela fica firme no solo, e ao mesmo tempo nutrição. Né? Então ela se nutre, ela vai buscar nutrientes no solo através das raízes. Então essa é a função essencial de uma raiz. E se nós somos como árvores, nós também precisamos de raízes. E o que é a raiz dentro desse nosso conceito? Tá? A gente pode pensar junto. A raiz do ser humano, ela pode ser entendida como os conhecimentos básicos que irão nos guiar através da vida, que irão nos trazer força, que irão gerar essa nutrição. Então, quando a gente entra em um caminho de desenvolvimento pessoal, a gente precisa cultivar certos conhecimentos básicos que irão nos manter ao longo dessa jornada. São aqueles conhecimentos que fazem com que você se mantenha firme e forte, mesmo diante dos vendavais, nas ventanias, nas tempestades. Então não tem como ser muito específico aqui, mas você vai precisar de certos conhecimentos. Que conhecimentos são esses? São as bases, por exemplo, né, da programação neurolinguística, as crenças básicas, as pressuposições, um entendimento básico de como funciona a sua mente. Afinal, para você viver uma vida equilibrada, você precisa dominar a sua mente. Né? Se você não dominar minimamente a sua mente, não tem como você viver uma boa vida. Não tem como você atingir os objetivos que você coloca para si. Não tem como você prosperar diante da vida. Então, você precisa ter alguns conhecimentos básicos sobre a mente. Você precisa ter conhecimentos básicos sobre a estrutura do seu ser, sobre a estrutura energética, sobre os sistemas, né? Porque muitas vezes, quando a gente não sabe por que a gente não consegue progredir na vida, a gente tem emaranhamento sistêmico. Então a gente precisa ter conhecimentos básicos. Né? Se for trazer da PNL, por exemplo, Paulo, bem-vindo. Da PNL, por exemplo, o que a gente tem de conhecimento raiz? Tá? O que faz parte da raiz dentro da PNL? São as pressuposições, o mapa não é o território, ou seja, a realidade
aquilo que eu percebo como real não é necessariamente real, é uma percepção que eu tenho. E se eu carregar comigo esse entendimento ao longo da vida, ao longo dos dias, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. O que mais? Pressupostos sobre comunicação, a responsabilidade da comunicação do comunicador. Ou seja, em toda interação que eu tenho com alguma pessoa, com algum outro ser humano, eu sou o responsável por comunicar ideias. Então é por isso que eu começo a trazer agora, para a prática, esse entendimento do que compõe a raiz. São esses conhecimentos básicos, amplos, genéricos, mas que, uma vez introjetados, e inclusive de forma inconsciente, passando a fazer parte do seu repertório do inconsciente, a sua vida muda. Porque sempre que vier um vendaval, uma tempestade na vida, no mundo exterior, você tem aqueles recursos para os quais você se volta sempre. E aí, quando eu digo recurso, eu quero dizer conhecimento. Você lembra, né? A vida está difícil, está tudo ruim. Tá, só um pouquinho. O mapa não é o território. Isso é uma interpretação minha da realidade. Pode ser que a vida não esteja tão ruim assim e eu esteja apenas interpretando ela dessa forma. Tá? Pode ser que eu esteja atraindo muitos problemas porque eu não esteja observando uma lei sistêmica. E aí eu volto para esses conhecimentos básicos. Isso é a raiz. Esses conhecimentos básicos, eu tenho que estudar eles muitas vezes. Eu estudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quando a gente fala em coaching, por exemplo, tá? Existem conhecimentos básicos que compõem a raiz, advindos do coaching? Sim, existem. Por exemplo, né, quando a gente vem falar dessa metodologia, para que serve o coaching? O que ele funciona? O coaching ele é uma metodologia que serve para levar você do ponto A a um ponto B. Né? E aí, por ponto A é o estado atual e ponto B é aquilo que você deseja para sua vida. Então é uma metodologia usada para atingir objetivos. Dá para resumir dessa forma. E aí o coaching vem e traz algumas bases também. Né? Então, quais seriam essas bases essenciais? É a tríade. Foco, ação, objetivo. Se eu quiser atingir um objetivo, eu tenho que ter foco. Né? Eu começo com foco, focando naquele objetivo. Ação, eu preciso ter ações, eu preciso ir para a prática. Eu preciso empreender condutas no mundo externo que vão me aproximar daquele meu objetivo. Então eu tenho foco, ação, objetivo, resultado. E às vezes na vida a gente fica querendo alguma coisa, eu quero tanto tal coisa. Só que eu esqueço de agir. Eu esqueço de criar um plano de ação. Então eu peco pela falta da raiz. Mas se eu tiver todos esses conceitos enraizados no subconsciente, que é o lugar da raiz, tudo isso vai emergir naturalmente. Então, existem conceitos nesse mundo do desenvolvimento pessoal que precisam estar introjetados de uma forma extremamente inconsciente e eficiente. São as raízes. São as raízes. Né? A principal raiz advinda da PNL, o mapa não é o território. Tá? Vamos revisar. Vamos lá, de novo. O mapa não é o território. Eu interpreto a realidade pelas minhas lentes. E aí eu filtro essa realidade, né? Ou seja, eu capto externamente, através dos sentidos representacionais, visão, audição, sinestésico, né? O tato, olfato, paladar, trago aqueles inputs, aquela informação de fora, processo ela, e aí ao processar ela vai passar pelas minhas crenças, pelos meus valores, tudo aquilo que eu acredito, pelo meu estado emocional que eu sinto naquele momento. E aí eu formulo na minha cabeça, na minha mente, um entendimento acerca do que é ou não real, acerca daquilo que é ou não um fato. Né? E eu nunca tenho a visão plena e total daquele fato. Então se algo ruim acontece, imediatamente eu trago para mim, ok, vamos lá. Mapa não é a realidade. O que eu estou interpretando dessa situação, de que forma eu posso interpretar diferente? E aí fica fácil de mudar.
de mudar. Né? Agora, raízes das constelações. As 3 leis básicas. Pertencimento, hierarquia, né? Equilíbrio de troca e receber. Dar e receber. Equilíbrio de troca. Se algo ruim acontece na minha vida e eu quero analisar sobre as leis sistêmicas, eu paro e trago essas leis. À luz dessas leis, o que eu posso entender de diferente aqui? E tudo isso a gente vem trabalhando. Tudo isso a gente trabalhou, tudo isso a gente segue trabalhando. Mas a gente tem que estar atento a esses fatores. Seguindo, né, do coaching, foco, ação, resultado. Seguindo, me sinto mal, não consigo me livrar de uma situação. Não tenho forças, não me parece ser um aspecto mental. Então a gente traz para o equilíbrio energético, né? Traz para os 7 chakras. É a essência de todo conhecimento, isso é a raiz. É aquilo que embasa conhecimentos maiores. E o grande resultado final, que eu quero que fique com muita clareza para você que está assistindo esse conteúdo, assistindo essa live, esses conhecimentos básicos precisam estar dominados. E isso tem que estar na ponta da língua. É a raiz, é a base, é o mais importante. Sem uma raiz não tem nutrição, não tem vida, não tem frutos. E a gente vai chegar, nas próximas lives essa primeira live ela é para introduzir esse conceito. Tá? Ela é uma live bem introdutória. Eu quero que você entenda que nós somos como uma árvore. Tá? E para dar frutos, a gente precisa de todas as partes dessa árvore. A gente precisa da raiz e do nosso inconsciente bem alinhado, conhecimentos introjetados a nível inconsciente. A gente precisa do tronco, a gente precisa dos galhos, das folhas e dos frutos. Finalmente a gente gera os frutos na nossa vida. Então hoje eu quero começar trazendo para você essa presença, esse pensamento. Olha, nós somos árvores. Nós somos árvores. E as raízes, elas são os conhecimentos básicos, e são vários, portanto várias raízes, né? Várias ramificações, que ficam no solo, no invisível. Boa parte no mundo do invisível, que é o nosso inconsciente. É uma metáfora para o inconsciente. E o inconsciente nos traz de uma forma extremamente rápida, sem que você tenha que racionalizar, sem que você tenha que pensar todo aquele conhecimento. Então, hoje em dia, sempre que alguma coisa de ruim acontece, por exemplo, tá? A primeira coisa que eu penso, sem eu ter que pensar, né, essa é a distinção, sem eu ter que parar e pensar, opa, o mapa não é o território. Pera aí, será que isso é ruim? Ou será que eu estou significando como ruim? E a partir disso eu tenho novas opções de comportamento e recurso. Porque eu não estou preso em uma situação ruim. Sequer esse pensamento eu estou preso, isso não existe. Só existe na minha mente, no meu mapa. Mas eu introjetei o fato de que o mapa não é a realidade. Eu introjetei a nível inconsciente. Né? Então, existem, de acordo com a PNL, alguns níveis de competência. Né? Então, quais são esses níveis? Competência inconsciente. É quando eu não sei que algo existe. Tá? Então, aliás, desculpa, é incompetência inconsciente. Ou seja, eu não sou competente naquela tarefa e eu sequer sei que ela existe. Eu sequer sei que eu poderia ser competente naquilo. Ok. Então, eu estou totalmente ignorante de um fato ou de uma habilidade, uma competência, uma estratégia, o que quer que seja. Essa é a incompetência inconsciente.
Aí existe a competência inconsciente. Eu sei que aquilo existe, tá? Eu sei que aquele negócio existe, mas aquilo fica em um nível inconsciente. Eu não domino aquilo, eu não tenho certeza de como aquilo funciona ou se processa. Ainda está muito distante, né? Ok. Então, sei que aquele negócio existe, sei que o mapa não é território e tal, mas pá, você tem que pensar, tem que estudar, né? Não está aplicável, execuível na minha vida automático. Ok. E aí eu sigo vindo. Competência consciente. Né? Eu tenho aquela competência e aí aquilo já está consciente para mim. Eu sei que eu sei aquilo. E eu sei que eu posso evocar aquilo. Sempre que eu quiser. Sempre que eu quiser. Tá? E aí a gente vai trabalhando essas escalas de competências. A forma mais fácil de exemplificar isso é quando a gente vai aprender a dirigir um carro. Imagina que para algumas pessoas, talvez, que vivam no meio de uma montanha, isoladas do mundo, elas nem sabem que carro existe. Aí aquela pessoa descobre que o carro existe. Nossa, existe carro. Um negócio que leva você muito rápido de um lugar ao outro. E aquela pessoa então pensa, ah, que legal, eu podia aprender esse negócio. E ela vai lá e começa a tentar aprender. Aí ela entra no carro, no início ela tenta passar marcha, ela não consegue, ela atrapalha ali com os pedais. Ok, mas aí ela vai aprendendo, ela pratica aquilo de novo, de novo, de novo. E aí chega um ponto em que dirigir se torna algo automático para aquela pessoa. E ela nunca mais vai esquecer. Então ela passa marcha, ela fala com alguém que está do lado, ela olha no retrovisor, ela ouve música, ela mexe ali no comando da música, faz tudo isso ao mesmo tempo. E ela nunca mais esquece essa competência que ela adquiriu. Isso se torna algo absolutamente gravado no inconsciente daquela pessoa. E essa é a ideia. É isso que a gente deseja aqui, com as raízes. A gente precisa gravar no nosso inconsciente determinados conhecimentos. Então são os conhecimentos que compõem a raiz. Eles são acionados naturalmente, sem que a gente tenha que fazer um esforço para isso. Né? E ao longo das próximas lives eu quero explorar com você toda a noção da árvore e quais seriam os principais conhecimentos que vão compor as raízes. A gente vai começar a trabalhar um pouquinho essas ideias. Nas próximas lives eu falo um pouquinho mais também sobre o que vai entrar aí no tronco, né, nos galhos, nas folhas, enfim, por fim gerar os frutos. Então eu começo a trazer presença esse conceito. Nós somos árvores, tá bom? Então é isso, eu vou deixar essa live disponível e depois você comenta aqui, por favor, de que forma você achou interessante esse conceito. Eu quero ouvir você, eu quero saber o que você achou disso tudo, tá bom? Isso é importante e nos ajuda a gerar mais visibilidade aqui no Instagram. Nos vemos na próxima live em que a gente segue falando um pouquinho mais sobre as raízes. Até mais.